Bom, então, dando continuidade, o tema agora é Desafios e Oportunidades na Implementação da Base Nacional Comum Curricular. Para tanto, eu vou chamar aqui à frente, ele que vai moderar esse painel, o editor da Folha de São Paulo, Fábio Takahashi. Boa tarde a todos. Bom, não vou perder muito tempo aqui comigo. Tem grandes pessoas para falar sobre esse tema, que promete aí mudar a rotina das escolas, né? Mas também é um desafio gigante para as redes, para as prefeituras, para os estados. Então, eu queria convidar para subir ao palco para discutir sobre esse tema a Cláudia Costin e a Jennifer Guevara. Cada uma vai fazer uma apresentação, a Cláudia primeiro, e depois a gente faz a nossa discussão com as suas perguntas, as perguntas de vocês e as minhas perguntas, tá bom? Bom, vamos começar com a Cláudia, então, apresentando a experiência no Rio de Janeiro. A Cláudia é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais e professora na FGV do Rio. Foi secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, diretora global de Educação do Banco Mundial e vice-presidente executiva da Fundação Vitor Civita. Atua como consultora para governos de países africanos. Cláudia, obrigado. Bom, boa tarde a todos. O desafio de falar essa hora é o sono pós-almoço. Eu vou tentar desafiar isso, mas eu vou também trazer alguns dados importantes, avisem se ficar cansativo. Já tem um bebê dormindo aqui, então sinal que nem comecei, já gerei sono. Então, eu trouxe alguns dados globais para entender melhor o que acontece com o Brasil na primeira infância, nesse momento que, para mim, é um momento muito importante de elaboração e aprovação final da Base Nacional Comum Curricular. A primeira questão a se comentar, e eu lembrei disso quando se falou das brincadeiras, é que crianças demais ficam para trás. Quando a gente fala que na geração anterior brincava-se mais, se esquece que um número importantíssimo de crianças não só estava em situação de vulnerabilidade maior que hoje, como não brincavam porque trabalhavam. Ainda hoje, muitas crianças estão em situação de trabalho, e muitas vezes em trabalho escravo. Mas não é disso especificamente que eu vou falar, porque eu vou falar da primeira e não da segunda infância. Um quarto de todas as crianças abaixo de 5 anos no mundo tem desnutrição crônica. E por que eu estou falando isso quando a gente fala da base? É porque isso traz prejuízos para a aprendizagem. 56% delas vivem na Ásia e 36% na África. Entre os países de renda baixa ou média, 1/3 tem desnutrição crônica. Nós tivemos a Zilda Arnes, que nos ajudou a vencer uma parte desse desafio, mas ainda temos crianças com desnutrição crônica, o que traz a importância de trabalharmos mais intersetorialmente. A estratégia para a primeira infância de desenvolvimento envolve saúde, educação e assistência social juntas. Menos de 50% das crianças de 3 a 6 em países em desenvolvimento participam de educação pré-primária. E, nesse caso, o Brasil tem algumas vantagens, já vou falar disso. Os países investem muito pouco em primeira infância. Muitos governos de países de baixa renda ou renda média gastam só entre 0,1% e 0,2% do PIB em pré-escola, bem abaixo do padrão de 1% do gasto total de ECD, de desenvolvimento na primeira infância. E é urgente investir mais na primeira infância, especialmente em educação. Eu estou usando a sigla em inglês, né, ECD, Early Childhood Development, mas é desenvolvimento na primeira infância, é um conceito bastante abrangente. E se refere tanto ao desenvolvimento físico, quanto linguístico, cognitivo e socioemocional de crianças pequenas,
da gravidez das suas mães até que elas entrem na educação primária. Por isso, acertam as prefeituras que têm uma atenção integrada da gravidez até o que ajuda também, se houver uma atenção integrada na gravidez, me ajuda também em manter na escola as mães adolescentes até aos 6 anos. A educação começa com as interações cotidianas da mãe, entre mãe, outros familiares ou cuidadores e o bebê. Esses vídeos que nós vimos há pouco nos ajudam muito a perceber por que isso já é educação. Educação não é domínio exclusivo da escola. A educação é uma responsabilidade partilhada entre escola e família. E prossegue com atividades em centros de educação infantil. Atrasos cognitivos e linguísticos se acumulam aos 2 ou 3 anos. Muita criança já foi deixada para trás aos 2 anos. Ela já nasceu perdendo. E esses atrasos depois se reproduzem na escola, essa criança fica mais ainda para trás, e as condições de vulnerabilidade vão só aumentar. E esses déficits não se reduzem, a menos que haja estimulação precoce e aprendizagem. E programas que enfatizam tanto nutrição quanto estimulação precoce são os que geram impactos mais importantes nessa fase. Nesse sentido, e por que eu estou falando, fiz essa pequena introdução? Porque em 2015, o Brasil foi um dos 194 países que assinaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Um deles, o 4, diz que nós, 194 países, nos comprometemos até 2030 a assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Parece que está se repetindo expressões, mas não está. Ela é para todos, mas ela é equitativa e ela é inclusiva, o que quer dizer que é para todos a mesma qualidade, mesmo que as crianças sejam diferentes. Não vai ser uma escola para ricos, outra para pobres, uma para uma etnia, outra para outra, uma para meninos, outra para meninas. É equitativa, inclusiva e de qualidade. E nós não vamos desistir de ninguém, porque são aprendizagem ao longo da vida para todos. Se a criança abandonou a escola, que ela retorne e que ela tenha várias oportunidades de voltar a aprender. Esse objetivo se desdobra em quase 20 metas, mas eu vou destacar só 3 para você. Aqui eu vou destacar de primeira infância. Eu acho que eu não vou falar vou falar só da de primeira infância. Uma delas, que não é de primeira infância, é que nós vamos garantir que todas as meninas e meninos vão, até 2030, ter a garantia de concluir a educação secundária, que no nosso caso quer dizer o ensino médio. Infelizmente, nem todas as crianças, os jovens no Brasil têm acesso ao ensino médio, quanto mais concluir. Dos que começam o ensino médio no Brasil, 59% só concluem. Mas vamos falar de programas da primeira infância. Uma das metas diz respeito à primeira infância, e é assegurar que todas as meninas e meninos tenham acesso a programas de primeira infância de qualidade. O que quer dizer, não é qualquer programa, não é simplesmente colocar em creches mirradas, como o Daniel falou na palestra dele, exprimidas, mas é em creches que deem condições de desenvolvimento pleno dessas crianças, de preferência em contato com a natureza, atenção à mãe, visitação domiciliar, acompanhamento no pré-natal, parto assistido por profissionais experimentados, incluindo educação pré-escolar, para que estejamos prontos para o ensino primário. Um comentário breve aqui. Quando eu li a terceira versão da base, me chamou a atenção que um dos itens que aparecia nós não temos que, em vez de definir que tipo de avaliação ia ser utilizada, dizia assim, não pode haver avaliação de prontidão para educação primária. E aí me ocorreram 2 ideias. Primeiro, que a ideia está correta, embora eu preferia que definissem que tipo de avaliação iria ser feita.
Mas minha segunda reflexão foi, parece que nós temos medo de lidar com as transições da pré-escola para o ensino formal, primário, como se diz na linguagem internacional. Ou seja, é importante, sim, que além dessa criança da gente ter como eixo o brincar, que essa criança se prepare para o mundo letrado, que também faz parte do mundo. Não é idade para alfabetizar as crianças, mas também não é idade para proibir contato com a cultura letrada. Estar preparado para a etapa seguinte deveria ser algo importante em cada etapa de escolarização. Depois falamos um pouco mais disso. Bom, como é que a educação infantil aparece na Base Nacional Comum Curricular, que está agora no Conselho Nacional de Educação e que, com as devidas modificações, a partir das audiências que ocorreram, deve ser aprovada na primeira semana de dezembro, conforme a última estimativa. Primeiro, ela é reconhecida como direito de todas as crianças. O Brasil avançou na questão da educação pré-escolar ao estabelecer que a escolaridade é obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos. Se a gente, além disso, colocar qualidade nessa faixa pré-escolar, nós vamos ter avançado bastante com essa nova geração que vem vindo. Atua ampliando o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças de maneira complementar à educação familiar. É o que eu falei quando me referi às interações que a mãe e a família têm. Educação é família e escola, e também não é uma contra a outra. Os eixos estruturantes na base são as interações e brincadeiras com outras crianças e com os adultos. O brincar é essencial nessa fase, mas nós precisamos definir claramente o que é o brincar. Por quê? Porque essas crianças têm direitos de aprendizagem. Se eu simplesmente disser, vamos deixar essas crianças brincando, eu visitava o Rio de Janeiro, quando eu saí de lá, acho que estava com 450 creches, e eu visitava com muita regularidade as creches. E eu via crianças brincando livremente. Algumas com materiais apropriados, e eu vou falar disso daqui a pouco, mas via também, para pegar o comentário do Daniel, professoras com os seus celulares, lendo, sentadas, e as crianças brincando livremente, sem nenhuma interação com os adultos. O que estava faltando? Intencionalidade pedagógica. Simplesmente deixar solta e sem observação não significa o brincar que a base está preconizando aqui. Ou a galinha pintadinha. Galinha pintadinha, todas as creches gostam da galinha pintadinha, as crianças na frente da galinha pintadinha e algumas professoras ou cuidadoras conversando. Isso também não é o brincar de que a gente fala. A gente precisa garantir os direitos de aprendizagem das crianças. E quais são os direitos estabelecidos na base? Conviver. É fundamental para as crianças conviverem, aprender com essa convivência, como é que se desenvolve empatia, para falar de uma competência socioemocional, como que se espera a sua vez na hora do brincar, aprender a lidar com regras, uma série de coisas que a gente aprende nas interações. Brincar, ele vai por trás disso tudo, mas é um dos direitos de aprendizagem. Participar, saber esperar a vez, fazer parte de um grupo, explorar. Hoje, no almoço, estávamos com essa linda criança explorando uma flor. Ela não prestou atenção em mais nada, porque ela tinha que explorar a flor. As crianças pequenas são pequenos cientistas. E explorar é um direito que elas têm. E daí porque é decisivo quais são os materiais que a gente organiza no ambiente de creche, de pré-escola, para que essa exploração possa ser mais rica. Expressar
E aqui um comentário rápido sobre a expressão falada e a expressão escrita. Isso quer dizer que a gente tem que ensinar a criança a escrever? Não, mas ela precisa aprender que, ou no mundo adulto, as pessoas se expressam falando, se expressam se movimentando e elas se expressam por escrito. Conhecer-se, entender quando ela está brava, entender quando ela está feliz, entender se uma atividade trouxe prazer, se uma atividade não trouxe prazer, quais são os seus limites. E a importância da intencionalidade pedagógica na organização das atividades, dos espaços e dos recursos. Ou seja, é muito importante para os gestores educacionais atentarem que o ambiente de aprendizagem é como se fosse um segundo professor na sala. Nós precisamos atentar para o professor e para o que está contido nos ambientes de aprendizagem. A base também fala dos campos de experiência. O que vai nos trazer experiências que nos assegurarão os direitos de aprendizagem? O eu, o outro e o nós, quer dizer, a composição do grupo, os corpos, gestos e movimentos, e a partir daí vão aparecer os direitos de aprendizagem associados, traços, sons, cores e formas, oralidade escrita, já falei bastante de oralidade escrita, e na oralidade eu queria voltar a uma coisa que foi falada, acho que pelo Eduardo, se não me engano, que é o número de palavras que uma criança de classe média fala e o número de palavras que uma criança que vem de meio vulnerável fala. Poder ampliar o vocabulário dessas crianças também é importante. Ela aprender a falar tanto pela sua linguagem de dentro de casa, quanto pela linguagem culta. Recentemente eu estive na Colômbia com um grupo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e aquelas crianças, muitas eram de origem indígena. E a escola permitia que eles falassem na língua indígena, mas, ao mesmo tempo, queria ensinar o espanhol. E uma criança falou uma frase para mim em linguagem indígena, e a professora olhou para ela e falou: lembre, esse é um adulto que fala espanhol. Né? Por sorte, eu falava. Esse é um adulto que fala espanhol. Aí ela imediatamente me saudou em espanhol, que isso também é uma experiência de aprendizagem importante. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Isso, mais tarde, vai se transformar no que é o conteúdo para entender melhor, para desenvolver o raciocínio matemático. E dentro de cada um deles, objetivos de aprendizagem vão sugerir competências que deverão ser desenvolvidas em diferentes faixas etárias. Isso é a organização da base. Mas eu tenho alguns comentários meus. Eu fui leitora crítica da base, tem algumas coisas que eu gosto, outras que eu não gosto. O que eu mais gosto na base, do jeito que ela estava na terceira versão, o fato de que se pensa em brincar com intencionalidade pedagógica. Não se esqueçam que a forma comprovada de diminuir as desigualdades de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro é o investimento na primeira infância. Por mais que a gente pense que é um direito da criança, então, mesmo que não houvesse motivos ligados a uma racionalidade econômica, mas por uma questão de justiça, para além de assegurar o direito, não se pode esquecer que a gente nivela o campo de brincadeira, como se diz, roubando essa expressão do inglês, por um investimento sólido em primeira infância. E essa criança, num país onde há tanta desigualdade educacional e tanta desigualdade socioeconômica resultante, que não menosprezar essa característica ou esse resultado do investimento em primeira infância é não pensar em termos de política pública.
Quais são as minhas críticas à base? E que serão, se for aprovada do jeito que está, aperfeiçoadas na implementação. Há um excesso de categorias nessa parte da base. A gente fala em direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, campos de experiência. Isso fica muito confuso para os gestores de municípios na hora de traduzir em currículo. Eu espero que na tradução em currículo se faça uma coisa mais simples. E aqui eu queria citar o exemplo do Ceará. O Ceará é um dos únicos estados, se não o único, que tem um currículo de educação infantil organizado pelo Estado e feito junto com os municípios. E um currículo fácil de entender, qualquer professor, nós testamos isso com professores, qualquer professor de educação infantil entende o que está lá. Vou dar um exemplo negativo agora. Eu li o currículo de educação infantil do município de São Paulo. Ele foi escrito para a academia não criticar, ponto. O jeito que está escrito, eu sinto se eu decepciono alguém, mas ele está escrito numa linguagem defensiva. Nós não podemos usar a linguagem acadêmica para não nos fazermos entender. É muito importante que o currículo seja implementado. Se o professor não entender, ele não vai implantar. Então, um elogio aqui ao Ceará. E isso que eu disse, eu falei para o Alexandre Schneider, que agora está revisitando o currículo. Falei, dei uma cópia do currículo do Ceará, eu falei, se inspira nisso, adapta a base, que vale a pena. E essa ideia de um Estado não esquecer que responsabilidade de educação infantil também é do Estado, e até numa atividade coordenadora e de complementação de eventuais dificuldades de municípios, é muito elogiável. Aparece um certo desequilíbrio ao se detalharem os campos de experiência. Alguns parecem com muitos objetivos de aprendizagem, outros só com alguns. Corpo, gestos, movimentos, parece que as crianças, a parte do dançar ficou mais importante do que as outros campos de experiência, só para dizer um exemplo. A referência à imersão em ambiente letrado, central para garantir equidade, parece cuidadosa demais. A gente parece que tem medo que alguém vai criticar que a gente está querendo alfabetizar antes da hora. Não precisa ter medo, é só não dizer que vai alfabetizar antes da hora. Há um cuidado, acho que exagerado. A exploração lúdica do mundo deve incluir as expressões escritas e o universo da leitura. Faltou uma referência ao trabalho com as famílias. Aqui, na primeira parte, a gente falou muito de família. A Ana, ao contar da pesquisa, a Ana Lima, ao falar da pesquisa, falou das famílias. Acho que vários falaram das famílias. Mas, na base, ninguém fala em como é que eu vou. Educação infantil, eu deveria ter um conteúdo para trabalhar educação dos pais. Faltou uma referência, mencionadas na introdução, desaparecem, elas são mencionadas na introdução, mas desaparecem do corpo da base. A educação infantil, eu vou passar muito rápido na educação infantil no Rio de Janeiro. Uma das melhores experiências profissionais que eu tive na minha vida foi ser secretária de educação do município do Rio de Janeiro, por uma série de questões, mas eu vou falar da educação infantil. O prefeito tinha prometido triplicar o número de vagas em creches. Eram só 30 mil e ele prometeu chegar a 90 mil. Não chegou. Porque eu fui falar para ele, fui mostrar o quanto custa a educação de qualidade e em quanto tempo a gente poderia colocar qualidade no que a gente já tinha. Então, nós decidimos dobrar o número de vagas em creche e dobrar nas áreas de maior vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, garantir um novo modelo de atendimento que nós chamamos de espaço de desenvolvimento infantil. Você precisa, Daniel, visitar os espaços de desenvolvimento infantil que estão em áreas arborizadas, interessantes, e visitar algumas creches comunitárias que estão apertadinhas, a grande maioria delas, infelizmente. Associar
nós decidimos também associar o cadastro do Bolsa Família. O Brasil sabe quem são os pobres. Nós temos a lista dos pobres. Por que não priorizar os que estão no cadastro do Bolsa Família no acesso a vagas em creche? Então, nós resolvemos, no sorteio de vagas em creche, primeiro para os do Bolsa Família, se sobrar vaga, para os demais, de acordo com alguns critérios, e incluir a condicionalidade relativa à educação infantil no Família Carioca. O Família Carioca é uma complementação do Bolsa Família, e se eles tiverem em educação, crianças de 0 a 5, eles tinham uma série de condicionalidades. Uma era frequentar a escola de pais. Eles podiam decidir se queriam pôr os filhos em creche ou não, mas tinham que frequentar a escola de pais, onde saúde, educação e assistência social faziam um trabalho integrado. Eu falo faziam porque, infelizmente, eles descontinuaram isso depois que eu saí, que é muita pena disso. Usando o espaço ocioso das creches nos fins de semana para isso. Por que não visitação domiciliar no Rio de Janeiro? Porque o Rio é extremamente disperso, quer dizer, é muito, muito grande, são 6 milhões de habitantes, e havia e ainda há áreas conflagradas, complicadas. A gente optou por trabalhar com a agente comunitário de saúde para o que fosse de outra natureza, complementando com a educação, mas, ao mesmo tempo, reunir esses pais para sessões de trabalho conjunto. Criamos a escola de pais, inclusive, com uma biblioteca circulante de livros de bebês. Todo sábado eles retiravam, a gente depois esterilizava e dava de novo o acesso. Criamos um prédio específico para creche e pré-escola. Tiramos a pré-escola dos escolões e botamos num prédio junto com as creches, muito mais adequado para o brincar. Criamos o cargo de professor de educação infantil. Eram só cuidadores, cargo de carreira, e nós decidimos treinar todos os cuidadores que quisessem cursar o normal para poder participar de um concurso público para professor de educação infantil. Eu só vou ler mais essa lâmina e criamos um projeto com os pais de alunos de creches e pré-escolas, chamado Sou Pai, Sou Aluno, para todos os que quisessem continuar sua escolaridade, para apoiar melhor essas crianças. Fizemos toda uma série de ações de formação continuada dos profissionais, não vai dar tempo de falar, inclusive nos concursos públicos, uma prova prática. E dá tempo de mais uma coisa rápida. E eu acho que foi uma experiência muito rica. E nós avaliamos o desenvolvimento das crianças. Foi uma disputa com os acadêmicos, mas nós achamos, a partir de um modelo desenvolvido pelo IPEA, que valia a pena, liderado pelo Ricardo Paes de Barros, avaliar se essas crianças estão tendo o seu desenvolvimento atendido. E depois posso falar nas perguntas sobre isso. Qual é o futuro da educação infantil no Brasil? A meta de todos na pré-escola não foi e não será completamente cumprida, mas nós tivemos muitos avanços. Hoje nós estamos com 90,5% das crianças de 4 e 5 na escola. É uma grande realização, quer dizer, o Brasil avançou bastante nesse sentido, contra 81,4% em 2013. É importante lembrar, porém, que a desigualdade começa cedo. A cobertura de creche é particularmente baixa entre os mais pobres, e nós estamos priorizando as vagas em creche ainda, às vezes em creche pública para a classe média no Brasil. Entre os mais pobres é 21,9%, contra 52,3% dos mais ricos. Ou seja, nós não estamos usando esse mecanismo de compensação. Não só não estamos assegurando direitos, como não estamos assegurando compensação. A chegada mais cedo à escola pode ser uma ferramenta importantíssima para superar a desigualdade, mas trata-se também, não vamos esquecer, de um direito às crianças.
precisamos ter mais atenção no Brasil, e quem sabe na base a gente inclui isso, a formação dos pais. Educam as crianças, seus pais, e educam as crianças, as instituições, as creches e as pré-escolas, e o Brasil merece que isso seja feito com muita qualidade. Muito obrigada.